Oi, galera. Olá, Bia. Olá, todo mundo que tá entrando. Um monte de gente entrando aí. Vamos iniciar a nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do ano de 2015. Hoje eu tô entrando mais cedo que ontem. Ontem ficou muito tarde. Explico por quê. Amanhã eu dou aula, né? O pessoal que vai fazer aí, Igor, flechinha do meu coração. Amanhã eu estou lá no portal. Nós vamos fazer, flechinha, um revisaço lá para o Ministério Público. Então, eu tenho que amanhã estar trabalhando, então não posso dormir muito tardão hoje, sem contar que amanhã, pela manhã, eu ainda tenho que fazer a segunda parte da jurisprudência do STF. Vou dormir na boa, para acordar na boa e fazer essa segunda parte. Boa noite para a galera de São Paulo, capital. Boa noite para Teresina, chegando. Dudu, que eu amo. Dudu, a gente se viu lá na Ampeg, foi meu aluno na FEMPERJ, vai arrebentar nessa prova, tenho certeza. Cuiabá, Delta do Portal já saiu? Delta do Portal está saindo. Nós temos, a partir agora do dia 27, uma turma intensiva para Deltas Rio de Janeiro. Opa, o que eu fiz aqui? Para Deltas Rio de Janeiro. E depois nós vamos ter... Nossa, peraí. Você, Aninha Branco, que a sua mãe trabalhou comigo, desculpe. Peraí que eu vou acabar de falar, Aninha, eu vou falar com você já. Olhem só. Então, como eu estava dizendo, vamos começar uma turma lá, uma turma intensiva, né? E que, assim, vai abordar os temas, turma batidão mesmo pra galera que tá fazendo polícia aqui no Rio, não é? Com um time bacana, né? Que vai ser, você gostou do intensivo para MP no portal? Que bom. Então, olha só, o nosso intensivo para Delta vai ser no mesmo nível, só que é um intensivo maior ainda, né? Porque é um intensivo que vai de fevereiro até agosto, tá bom? Cara, então, dia 27 de fevereiro começa a primeira aula comigo com o Cláudio Calo. Cláudio Calo dando aula de empresarial, tá bom? Muito obrigada por você estar gostando dos vídeos. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, gente. Como é a vida, né? Passou por aqui uma menina que hoje é uma moça maravilhosa, uma moça brilhante, que é a Aninha Branco. Eu vi a Aninha Branco nascer. Eu sou mega amiga, não posso nem chorar, hein? Da mãe da Aninha. A Aninha, quando nasceu, eu e a mãe dela dávamos aula numa unidade do CCAA. Nós fomos anos professoras do CCAA. Caramba! E agora eu vejo a Aninha já pronta para passar no concurso público. Cara, vou te contar, lindinha, que orgulho de você. Tô quase chorando aqui, daqui a pouco eu não vou nem conseguir fazer o periscope. Mas deixa eu só me recobrar, porque eu fiquei muito feliz, Aninha, de te ver aqui. Tá bom, lindinha? Que Deus abençoe você, sua mãe, que é uma pessoa fantástica. Você deve ter muito orgulho de sua mãe, Andréia Branco, que é uma pessoa fantástica, não é? E é assim, coisa para poucos, sabe? É coisa para poucos. Que caráter, que pessoa maravilhosa. E que orgulho de ter você aqui comigo, Aninha. E eu tenho certeza, amor, que você vai brilhar, que você vai passar nessa prova. Você vai ver, minha linda, você vai ser muita coisa. Sua mãe batalhou muito para você chegar aonde você chegou. E você chegou, e agora, meu amor, você vai conseguir passar, como todos que estão aí na luta vão conseguir passar, porque não há prêmio para quem não tem luta, para quem não luta. E vocês estão lutando. Tá bom, queridos? Então, um beijo muito grande, tá bom, meu amor? Que bom que eu também tenho a sua mãe com muito amor no meu coração, tá? Vamos começar então, Aninha, o nosso batidão de jurisprudência do STF. Ainda bem que eu não tô de maquiagem. Se eu colocasse maquiagem para fazer periscope, eu ia estar agora chorando. Vamos lá. Vamos que vamos, Aline. Que coisa boa, que coisa delícia. Gente, é coisa, hein? Então eu vou fazer em duas partes. Vamos lá, queridos. STF 2015. Primeira questão. Homicídio e posse de arma com numeração raspada. Crimes distintos. A posse de arma não resta absorvida pelo homicídio, pelo princípio da consunção. Nesse aqui
foi vencido o ministro Fux, que, muito obrigada, meu amor, meu tercinho sempre aqui, tá? E nesse julgado foi vencido o ministro Fux, que entendia pela aplicação do princípio, tá bom? Rosina Moreto, a mulher do ouro. Ok, vamos lá. Já tá ela querendo me vender outro ouro também, só danada. Mas vamos lá. Então, queridos do meu coração, imagina uma pessoa com uma posse de uma arma raspada, e essa posse de arma, com essa arma raspada de que tem posse, mata alguém. São delitos distintos. Um não absorve o outro. E, gente, tá chovendo aí em Jaboatão? Nossa, aí é uma loucura, né? Pra sair, pra trânsito, pra tudo, né, meu amor? Foi o que aconteceu comigo aqui ontem no Rio. Tá ok? Vamos lá. Outra questão, então. Se a pessoa, nesse caso, for absolvida pelo crime de homicídio, nada obsta que ela venha responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso raspado, que encontra subsunção ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso 4, lá da Lei 10.826 de 2003. Tá ok? Muito bem. Queridos, uma questão aqui. Uma pessoa foi condenada. Olha só um caso que o STF julgou. Uma pessoa foi condenada por um crime contra a ordem econômica. Essa pessoa tinha lá, ela era primária, tá bom? Ela não era reincidente, e ela, que não era reincidente, recebeu lá uma pena, que parece que foram 2 anos e alguma coisinha. Jaboatão, mais um de Jaboatão aí de Guararapes, Pernambuco tá sempre aqui, certo? Então, ela recebeu uma pena de 2 anos e pouco, ela não era reincidente, e como ela não era reincidente, a defesa queria o seguinte: 2 anos não reincidente, pena em regime aberto, por conta do que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Muito bem, só que não foi assim fixada a pena. A pena foi fixada no regime semiaberto. Não foi fixada no regime aberto. Ora, existe alguma ilegalidade nisso? Em absoluto. Não existe nenhuma ilegalidade. Por que não existe? Porque quando nós abrimos, quando nós abrimos lá o artigo 33, parágrafo 2º, nós verificamos que penas até 4 anos, não sendo condenado reincidente, podem ter início no regime aberto. Podem. E esse podem aqui se refere justamente ao 33, parágrafo 3º. Se as circunstâncias judiciais do 33, parágrafo 3º, forem desfavoráveis, pode o juiz perfeitamente colocar no regime de cima, que é o regime semiaberto. Entendeu o que eu quero dizer? Então, não é porque a pessoa não é reincidente, cuja pena tenha sido fixada em patamar inferior ou até 4 anos, que ela tem que ficar no aberto, não. Será necessário que se avaliem as circunstâncias judiciais, que naquele caso lá eram desfavoráveis. Tá ok? Foi fixado no semiaberto, não houve ilegalidade nenhuma. Muito bem. Tem uma outra discussão de direito penal militar referente ao crime de deserção. Queridos, o crime de deserção, ele conta com 2 regras para a contagem da prescrição, certo? A deserção é um crime de natureza permanente. Então, na verdade, pela regra, só cessa a permanência desse crime com a captura ou por ocasião da apresentação do militar. Tá certo? E então, só poderíamos contar a prescrição a partir daí. Esta é a regra do artigo 125, parágrafo 2º do CPM. Só que existe também uma outra regra para aqui a fixação do lapso prescricional, para a contagem da prescrição, que é a regra do artigo 132. Esta outra regra se utiliza para a hipótese da pessoa, do desertor, que não se apresentou e que não foi capturado. Tá ok? Aqui, então, eu estou diante do trânsfuga. Ele não foi nem capturado e nem se apresentou. E como ele não foi capturado e nem se apresentou, a regra, quer dizer, o crime, na verdade, estaria o quê? Se consumando durante todo esse lapso temporal, não estaria? Enquanto ele não se apresentasse e não fosse capturado. Então, existe uma regra
que é a regra do artigo 132, que é um critério especial para a contagem da prescrição, que só, repito, que só se aplica a esse cara, o que não se apresentou e nem foi capturado, que diz que no caso aqui, veja só, pelo 125 é contada a partir da captura e pelo máximo da pena privativa combinada em abstrato para o crime. Tá ok? Muito bem. Agora, para o 132, não é assim que se conta. Para o 132, só se extingue a punibilidade quando o desertor completa 45 ou, sendo oficial, 60 anos. Na verdade, eles queriam ver declarada inconstitucional essa regra do 132, mas ela é uma regra benéfica, gente. A rigor, o Supremo entendeu, essa regra é uma regra benéfica, tá certo? E aí, olha o que acontece. É uma regra benéfica porque, se não fosse essa regra aplicada, você teria uma questão de imprescritibilidade. Porque durante todo o tempo em que aquela pessoa estivesse, não se apresentasse ou não fosse capturada, o crime estaria se consumando e a prescrição jamais começaria a contar. Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal entendeu para não declarar inconstitucional a norma do artigo 132 do CPM. Ok? Muito bem. Outra coisa. Ainda sobre crime militar, o STF entendeu pela existência de consunção do crime, entre o crime de abandono de posto e deserção. Ou seja, a deserção absorve pela consunção o abandono de posto quando a pessoa abandona o posto para desertar. Então, entende o seguinte, o Supremo: se por acaso tiver ocorrido o arquivamento pela deserção, não pode haver deflagração de ação penal pela prática do crime de abandono de posto, se ele foi meio para a deserção. Ok? Já botamos os guararapes? Queridinha do meu coração, você tá aí, linda. Vamos lá. Outra coisa. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que, considerando-se a questão de prescrição em segunda instância, pessoal de Itararé, São Paulo, um beijo para todos vocês, meu amor. Vamos lá. Em se tratando de aqui falar de prescrição, eu vi alguma coisa ali que eu não deu para, eu tentei ler, mas não consegui ler não. Depois eu passo aí de novo, que foi uma pergunta, tá bom? Muito obrigada, pessoal aí de Paulo Afonso na Bahia, muito obrigada pelo carinho, Marcelo, muito obrigada. Então vamos lá. Na situação de prescrição em segunda instância, qual é o marco para a interrupção da prescrição? É a publicação do acórdão ou é a data da sessão de julgamento? O Supremo entendeu que é a data da sessão de julgamento, porque é neste momento, no ato público, que se publica o ato, tá certo? Que se publica a decisão condenatória. Então, aqui seria o marco para interrupção da prescrição, tá? E não com a publicação do acórdão condenatório. Muito bem. Queridos, uma outra situação que, na verdade, é processual. Mas como eu queria falar da questão de crimes militares, eu aproveitei e deixei aqui também, não é? O crime de furto é um crime militar impróprio. Ele está previsto na legislação penal militar e está previsto na legislação penal comum, não é? Não é como a deserção, que só encontra previsão na legislação penal militar. Pois é. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, um militar, pratica um furto contra outro militar, não é? Ele subtrai o patrimônio de outro militar em local sujeito à administração militar. O Supremo entendeu que nós estaremos diante de um crime militar nos termos do artigo 9º, inciso 2, a linha A, do CPM. Ok? Um outro julgado do Supremo Tribunal Federal no ano passado, que inclusive já foi tópico aqui de Periscope feito por mim, foi um referente a porte de arma por magistrados. Sabe? Muito obrigada, sento o dedo na tela, muito obrigada pelo coraçãozinho. Vamos lá. Então, olha aqui. O porte de arma por magistrado. Eu já fiz um Periscope sobre isso, sabe?
Olha só, nesse caso, no porte de arma por magistrado, olha, gente, eu quero repetir uma coisa, que passou uma pergunta aí. Eu não estou dizendo que nada disso aqui está certo, nem que nada disso está errado. O que eu estou dizendo é que essa foi a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Está entendendo? Então, nós estamos falando das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quantas e quantas vezes o Supremo dá, quer dizer, daqui a pouquinho vai dar aí uma decisão sobre a questão de maus antecedentes que eu particularmente considero totalmente equivocada. Mas quem sou eu? Quem decidiu foi o Supremo, vamos aprender isso. Então aqui eu estou falando de decisões do Supremo, não significa, né, que elas estejam corretas, que elas estejam erradas. Eu não estou fazendo essa análise. Eu só estou fazendo análise do que eles decidiram, tá? Se é melhor posição, não é melhor posição, eu não estou fazendo análise aqui, não é, queridos? Tá bom? Isso aí já é outra história. Por exemplo, eu já falei para vocês, para quem já me assiste aqui no Periscope há algum tempo, que a minha tese de doutorado é justamente referente à questão das decisões do Supremo, da falta de integridade horizontal das decisões do Supremo, mas não é isso que a gente está falando aqui agora. Não precisa pedir desculpa, pelo amor de Deus, não faça isso. Não me peça desculpas, você não tem que pedir desculpas. É que eu só estou deixando bem claro, sabe, meu amor, para você não se confundir a respeito de eu estar dizendo que está certo ou que está errado. Eu só estou fazendo análise da jurisprudência, mas você não me peça desculpas por isso, pelo amor de Deus, tá bom, meu amor? E se você quiser depois saber o meu posicionamento a respeito, a gente pode fazer num outro Periscope, você me coloca aí como tema de Periscope que a gente faz, tá? Então, um beijinho. Não peço desculpas não, que eu não fico chateada com você. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. A questão agora do porte de arma por magistrado. O Supremo entendeu, num primeiro momento, que a competência para julgar, muitas vezes o Supremo diz uma coisa, o STJ diz outra, concordo plenamente. A gente vai ver aqui daqui a pouco com relação à pena de multa aqui. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Olhem só. Porte de arma para magistrado, tá? Porte de arma para magistrado. O Supremo primeiro entendeu que essa questão, como ela é uma questão que afeta a magistratura de todo o país, como isso é uma questão que tem repercussão para todos os magistrados, indistintamente, que ele deveria julgar essa questão. E ali, ele também deu provimento ao agravo regimental e reconheceu como prerrogativa do magistrado, não é a desnecessidade de se submeter aos preceitos da Lei 10.826 com relação à renovação de registro e porte de arma. Tá ok? Ele entendeu que a magistratura, no que tange ao porte de arma, está vinculada ao artigo 33 da Lei Complementar 35 de 79. Quer dizer, não se submete às regras de renovação trazidas pelo artigo 5º, por exemplo, da Lei 10.826. Tá bom? E aí a gente junta com aquele outro julgado do STJ que nós vimos ontem ou anteontem, não é? Em que o STJ disse que inclusive poderia portar arma de uso restrito, que não precisaria ser uma arma de uso permitido, porque, mais uma vez, não está distrito aos termos aqui do comando do Exército, do regulamento do decreto 5123, que é regulamento da 10.826. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Vamos lá, você é agente penitenciário, meu amor? Então você, como agente penitenciário, tem lá garantido pela lei o seu porte. Não é isso? Mas a questão da sua renovação, da aquisição para você, todas elas estão reguladas aí pela 10.826. Agora, eles entenderam que para o magistrado, não. O magistrado, as regras são as próprias regras lá do artigo que é o 33 da Lei Complementar 35 de 79. Ok, meu amor? Muito bem. Outra coisa. Um julgado importante sobre desobediência eleitoral. Crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. Na verdade, foi dada uma ordem para todos os partidos, para todas as coligações e para cidadãos em geral. E aí, uma pessoa descumpriu essa ordem. Será que essa pessoa
teria praticado o crime do artigo 347 do Código Eleitoral por ter descumprido a ordem da Justiça Eleitoral naquele sentido? O Supremo entendeu que não, sabe por quê? Porque o Supremo entendeu que para haver o crime de desobediência eleitoral do artigo 347, seria necessário que o agente tivesse conhecimento da ordem e que a ordem fosse para ele. Não podem ser ordens genéricas, teria que ser uma ordem dada de forma direta, de uma forma individualizada. Ah, meu amigo vigilante, quando sai seu porte, aí já é mais difícil, né, Pretinho? Que essa questão para ter que ser regulamentada, essa questão aí já é outra questão, mas não vamos deixar para uma outra oportunidade quando nós falarmos de porte de arma. Tá bom, meu amor? Vamos lá. Então, com relação à desobediência eleitoral, foi isso, tá bom, queridos? Eles entenderam que deve haver uma ordem direta e individualizada, para que se pudesse aqui dizer da existência do crime eleitoral de desobediência. Muito bem. Amores do meu coração. A ordem tem que ser específica, direta e individualizada, para que se possa falar do crime eleitoral de desobediência, segundo entendeu o Supremo. Tá certo? Vamos lá. Uma outra questão foi a questão referente à execução de pena de multa. Explico. A pessoa foi condenada, sabe? Ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade e também a pena de multa. Aí, ela já teria cumprido o prazo da pena privativa de liberdade, que possibilitaria a progressão do regime de cumprimento de pena. Só que ela não tinha pago a multa. Entendeu? Então, o Supremo entendeu naquele caso que, na hipótese, o fato da nossa lei ter transformado a multa em dívida de valor quando ela não é paga, não significa que a multa tenha deixado de ter seu caráter penal. Ó, tá vendo como é que é diferente daquilo que o STJ disse? Não é? O STJ disse que quando foi transformada em dívida de valor, deixou de ter caráter penal. Depois do trânsito julgado, não paga. Ela vira dívida de valor, não é? A ser cobrada de acordo com os procedimentos da dívida ativa, não é? Então, ela deveria ser, ela não teria mais natureza penal depois disso. O Supremo disse nada disso. Ela não perde a sua natureza penal. Então, ela tem que ser adimplida, ela tem que ser paga. Se a pessoa não pagou a multa, não faz jus à progressão do regime de cumprimento de pena, independente de já ter cumprido um lapso temporal, que seria aquele exigido para a progressão. E aí, veja bem, o Supremo só excepcionou uma situação da pessoa que não pagou porque não tinha como pagar. Se aquela pessoa que recebeu a pena privativa de liberdade e a pena de multa não pagou porque não tinha como pagar, aí isso já é uma outra história. Aí já é uma outra história diferente e nesse caso concreto a pessoa poderia fazer jus à progressão. Mas mesmo assim o Supremo disse, caberia ao condenado comprovar de forma assim completa a sua incapacidade de pagar, de adimplir aquela multa. Ok? Porém, você poderia me perguntar assim, alguém colocou, então o Supremo criou mais um critério para a fixação? Gente, o Supremo entendeu que os requisitos para a progressão, eles não estão limitados ao artigo 112. O Supremo entendeu que há outros aspectos que podem e devem ser considerados pelo magistrado por ocasião de uma decisão quanto à progressão, não apenas os aspectos referentes ao 112. Ele entendeu, inclusive, ele asseverou que, principalmente nos crimes contra a administração pública, progredir sem pagar a multa seria um escárnio, quando se pode pagar. Repito, quando se pode pagar. Quem tem a condenação, ela te gerou um dever de pagar essa multa. Então, você tem que pagar integralmente esse valor. Isso não é uma faculdade, você querer pagar ou não. Você só pode não pagar, repito, nas hipóteses em que seria
impossível você pagar essa multa. Se não tivesse a menor condição. Você não, o condenado, que você não vai ser condenado. E que o condenado não tivesse a menor condição de pagar a multa. Tá bom? E naquele caso concreto que o Supremo estava analisando, o condenado não fez prova mínima da sua insolvabilidade, da sua impossibilidade de pagar multa. Tá ok? Então, por isso, ele não concedeu, ele entendeu que a pessoa não fazia jus à progressão. Excelente questão para cair em prova de Ministério Público, hein? Ok? Outra coisa, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Transformou em súmula vinculante o verbete 721, não é? Aquele que fala do foro por prerrogativa de função e estabelecido para vereadores em constituições estaduais e que ela não prevalece sobre a competência constitucional do júri, certo? Então, na verdade, hoje eu tenho por súmula vinculante que o Supremo, por via oblíqua, está dizendo o seguinte: existe sim, né? Existe sim a possibilidade de constituições estaduais fixarem foro por prerrogativa de função para vereadores, não é? Mas este foro por prerrogativa de função fixado para vereadores que não gozam de imunidade formal, adjetiva, processual pela Constituição, mas que podem, repito, ter foro por prerrogativa de função fixado por constituições estaduais, isso não prevalece, entretanto, sobre a competência constitucional do júri. Não é, galera de Jaboatão de Guararapes? Muita gente aí de Jaboatão de Guararapes prestigiando meu Periscope. Eu fico toda boba de ver a galera aí assistindo ao Periscope. Tá ok? Muito bem. Outra coisa, essa é uma decisão mega interessante. Mega interessante. É sobre aquela questão da súmula vinculante de número 24. O que diz a súmula vinculante de número 20, da súmula vinculante 24, né? Na verdade, a súmula vinculante 24, ela fala que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, ok? O Supremo Tribunal Federal analisou uma situação em que se dizia que nós, Ivan de Jaboatão de Guararapes, meu amigo Ivan, tá sempre aqui no meu Periscope, um beijo grande, Ivan. Então, joia, então olha só, uma pessoa estava dizendo o seguinte: cara, não se pode aplicar a súmula vinculante para mim, não se pode, Barra do Silva, um beijo, não se pode aplicar essa súmula vinculante para mim, porque o meu fato foi anterior à edição da súmula vinculante. Se você aplicar a súmula vinculante para 24 para mim, você me está dando você está aplicando retroativamente para me prejudicar uma súmula. E não pode haver aplicação retroativa para prejudicar. Bem, qual é a grande questão, gente? Vamos tentar entender. E o Supremo disse que pode sim, porque não tem nada de aplicação retroativa, que aquilo ali é mero entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Vamos parar aqui, porque aqui a gente tem que ver a questão aqui direitinho, né? A questão direitinho dessa súmula. Quando a súmula vinculante diz que não se tipifica, muito obrigada, galera de João Pessoa, que bom, eu também adoro essa terra. Rio Grande do Norte, vocês também são fantásticos, adoro, tá? Mas vamos lá, olhem só. Na súmula vinculante de número 24. Quando a súmula vinculante de número 24, ela diz que não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, ela está também dizendo que eu só posso falar de prescrição desse crime nesse momento que ele se consuma, que é com o lançamento definitivo do tributo. Então, se ele só se consuma com o lançamento definitivo do tributo, a prescrição só pode começar a ser contada a partir do lançamento definitivo do tributo. Não poderia ter sido contada com relação à data anterior. Então, a pessoa disse, mas você não pode aplicar isso para mim, porque se você aplicar isso para mim, você estará aplicando a súmula retroativamente em malam partem. Você deve considerar que, para mim, começou a contar a prescrição lá atrás, e não apenas com o lançamento definitivo do tributo, não.
O Supremo disse: conto sim. A partir do lançamento definitivo do tributo, sim. Sabe por quê? Disse o Supremo. O Supremo entendeu, vou falar, querido, o Supremo entendeu que, a rigor, o enunciado, a súmula vinculante 24, ela não é criação de direito, disse o Supremo. O Supremo disse que este verbete apenas consolidou, ele não criou direito, ele apenas consolidou a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria. Olha, amor, deixa eu falar uma coisa pra você. A rigor, o que o Supremo falou aqui, deixa-me fazer essa questão aqui em tom crítico. Isso não é verdadeiro, não. Sabe por quê? Porque não havia decisão reiterada do Supremo a respeito dessa matéria. Não havia. A minha dissertação de mestrado foi sobre súmulas vinculantes. E eu nunca mais esqueço que eu ficava analisando os debates que levaram à aprovação das propostas de súmula vinculante. Eu nunca mais esqueço da fala do ministro Marco Aurélio com relação à aprovação da súmula 24. Mas isso não está consolidado. E mesmo assim, acabaram... A 11 também, com certeza. Não é? E mesmo assim, acabaram editando a súmula. Mas não interessa. Essas aqui foram as explicações do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa súmula. A súmula, a rigor, até porque, por força da Constituição, deveria ser, né? O fruto do entendimento reiterado da Corte, não é? Do entendimento pacificado pela Corte. Mas a rigor isso não era, não. Só que